rodada, eu só quero mitar. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Cartola Cartoon Brasil. Finalmente está saindo o nosso vídeo com a análise aí da quinta rodada. Rodada pesada, difícil de escalar pra caramba, pessoal. Tá aí muita dificuldade em muitos setores do campo. Antes disso, eu quero mandar um fortíssimo abraço para a galera que está sempre aí nos comentários dos nossos vídeos, pedindo dicas, dando sugestões, perguntando pra gente, cadê fulano que você nos calou? E a gente vai lá e explica por que não tá no nosso time. Mas eu quero mandar um abraço para essa galera, mandar um abraço aí pro Paulo Henrique Moraes. Ele falou, Renato, manda um abraço lá pros meus filhos, Gustavo, Henrique e Yasmin. Tá dado o abraço, meu irmão, que maravilha, tamo junto, galera. Quero mandar um abraço também aqui pro pessoal que tá cobrando os vídeos dessa rodada. Tô liberando, gente, os vídeos hoje, calma, a rodada tá apressada, mas a gente também tem que analisar a rodada. Não vou soltar aqui os vídeos com as dicas para vocês só por soltar. A gente precisa analisar para ajudar você, tá certo? Então quero mandar um abraço aí pro Andrew, pro Alessandro, pra Mayra. Também um abraço para a Luzia da Penha, para o Gustavo Lima, que está sempre aí nos nossos comentários, o Reginaldo, o Michael Felipe, o Arnaldo Ferreira, o Adriano Simões, a Lauriene também sempre comenta muito os nossos vídeos, o Theo Pinto, o Master Silva, o Gui Gameplays, o Felipe Droid, o Gustavo Lima tá sempre lá também nos comentários, o Jonathan Lincoln, o Rodrigo Lima também é sempre fiel lá, tá sempre comentando, também o Exceed Junior, é isso aí, meu irmão, o Glênio Araújo, vascaíno, meu camarada, vamos atropelar o Corinthians nessa rodada, o Rafael Neto, o Ranieri Fernandes, o CM Gamer, o Júnior Martins, o Alex Monário, vamos pra lá, senão a gente não grava o vídeo, pessoal, vamos pra frente. Eu coloquei aqui pra vocês os desfalques dessa quinta rodada, prestando esse serviço aí pra vocês. Fiquem de olho nos jogadores que não jogam, tá bem? Mina, Guerra, Borja, Casares, Otero, Diego Souza, Trauco, Ayrton, Guerreiro, Rodrigo Caio, Cueva, o Everton, também o Fagner, Rodriguinho, Romero e Gatito. Mostrar aqui para vocês os confrontos dessa rodada rapidamente. O Galo pega o Avaí em casa, o Coxa pega o Palmeiras, o Santos joga com o Botafogo, o Vasco com o Corinthians, o Sport com o Flamengo. Na quarta-feira, a Chape pega o Grêmio, lá na quinta o São Paulo pega o Vitória, o Atlético Goianiense pega a Ponte em casa e o Bahia joga com o Cruzeiro. Como eu fiz na semana passada, eu vou fazer a diferença aqui, a diferenciação dos jogos nessa escala de verde, amarelo e vermelho, para que você saiba em quais jogos você pode apostar com um pouco mais de sede ao pote, tá bem? De verdinho aqui eu destaquei 3 confrontos que você pode apostar aí com tranquilidade, porque provavelmente, principalmente os ataques desses times vão render boas pontuações, que é o Galo contra o Avaí, o São Paulo contra o Vitória e o Atlético Goianiense contra a Ponte. Já já eu vou falar desses confrontos. Jogos que você tem que apostar com um pouco mais de cautela, mas também pode escolher alguns jogadores que com certeza, sendo bem escolhidos, vão render bons pontos. É o Coxa com o Palmeiras, o Vasco com o Corinthians, o Sport contra o Flamengo e o Bahia contra o Cruzeiro. E esses dois jogos, gente, Santos e Botafogo e a Chape e o Grêmio, pode apostar, mas com muito cuidado, sendo muito seletivo, tá bem? Agora vamos aqui confronto por confronto, vendo quais são as principais peças que a gente pode analisar para montar o nosso elenco. Vamos lá. Desse confronto do Galo contra o Avaí, eu acho o Galo francamente favorito. O Atlético Mineiro tem um elenco fantástico, mas ainda não disse a que veio nesse campeonato, né? Tem decepcionado aí constantemente a sua torcida e acredito que contra o Avaí seja uma excelente oportunidade para o Fred, por exemplo, começar a meter os seus gols e o Galo embalar no campeonato. Então, fiquem ligados aí, principalmente nesses jogadores. Não são só esses, mas esses são aqueles que eu gostaria de destacar. O Robinho e o Fred, né, a dupla de ataque aí do Galo, escolha um e coloque no seu time. Ou se você estiver muito empolgado com o Galo, bota logo os dois e vamos para cima. Né, o Felipe Santana, que é um zagueiro muito roubador de bola e finaliza bastante. Também o Gabriel, né, companheiro de zaga do Felipe Santana, não deixa de ser uma boa opção, inclusive já fez gol nesse campeonato contra a Ponte, também pode ser uma boa. E o Valdívia, que entra aí no meio na armação, na ausência do Casares e do Otero, ele que vai ser o garçom aí do Fred e do Robinho.
Por isso, olho no Valdívia. São Paulo e Vitória é um jogo que o São Paulo tem amplo favoritismo, na minha opinião. Vitória não mete gol aí, praticamente no campeonato só fez um gol contra o Fluminense, num vacilo lá da zaga do Fluminense. E o São Paulo, acredito que vá para cima, tem rendido muito bem nesse campeonato em casa e dou amplo favoritismo ao São Paulo, por isso fique de olho nesses jogadores aí, bem como outros que você também pode enxergar como melhores opções, né? Então o Luiz Araújo, o Lucas Prato, que acho que já é o mais escalado da rodada, um deles tem que estar no seu ataque, né? O Fernando Miguel, que é o goleiro do Vitória, também é uma boa opção. Ele que ano passado não fez uma boa temporada de cartola, não pontuava muito bem, mas esse ano vem fazendo bastante defesas difíceis. O Jusilei, meia do São Paulo, também é uma boa, grande roubador de bola. E o goleiro do São Paulo, Renan Ribeiro, que pode aí também fazer uma boa pontuação e garantir o SG, assim como o Lucão, bem como o Michael, o Lugano, gente, eu não sou muito fã do Lugano no Cartola não, mas o Michael e o Lucão podem ser boas opções aí se você aposta que o São Paulo não vai levar gol. O outro confronto que eu gostaria de chamar a atenção é o confronto entre Ponte e Atlético Goianiense. A Ponte tem um time muito equilibrado, um time muito acertadinho, um time muito ofensivo. Quase todos os jogadores da Ponte pontuam muito no Cartola. Então olho na Ponte Preta nesse confronto, porque ele pode dar samba para você, tá bem? Quem eu sugiro aí que você escolha para colocar no seu time? Faça aí uma análise e veja algumas dessas peças que podem compor o seu elenco, né? O Nino Paraíba, lateral, o Luca, atacante, o Lins, também o João Lucas, que é lateral da Ponte, pontua muito bem, tem uma altíssima média, bem como o goleiro Aranha. O Lins, pessoal, em alguma rodada ele vai imitar no lugar do Luca, a gente só não sabe qual vai ser. Então tô deixando ali como dica, porque vai que é nessa rodada, vai que você olha nos olhos dele e fala, esse cara, essa rodada vai meter 2 gols e dar 2 assistências. E pimba, tu bota no teu time e ele vai fazer você mitar. Vamos lá. Coxa e Palmeiras é um jogo meio escamado, meio imprevisível. O Coxa tem um bom retrospecto contra o Palmeiras dentro de casa, mas a gente sabe que o Palmeiras tem um elenco excelente e a qualquer momento o Palmeiras pode desencantar. Minhas dicas para esse jogo. Pelo lado do Coxa, eu indico o Kleber Gladiador. Lembrem-se da lei do ex. Ele é ex-jogador do Palmeiras. Ele pode desencantar. Tá todo mundo esperando a mitada do Gladiador nesse Cartola. Pode ser contra o ex-time dele. Olha a lei do ex aí. Também o Wilson, goleiro do Coxa. Tá todo mundo olhando muito pro Vanderlei nessa rodada, mas o Wilson pode ser uma boa opção. Assim como o Henrique Almeida, que tem uma média aí excelente e é muito participativo no ataque. O William, pessoal, eu coloquei aqui, por quê? Porque ele vem muito negativado, ele vem de -4 de pontuação. Qualquer boa pontuação que ele faça aí de 4, 5 pontos, ele já vai dar uma valorizada muito grande no seu patrimônio, tá? Então eu coloquei essa dica aí por causa disso. E o Juninho, que é ex-zagueiro do Coxa, vai voltar ao Couto Pereira enfrentando o seu ex-time. A gente sabe que o Juninho, além de ser um grande cartoleiro, ele é um grande cabeceador, finaliza muito e é um grande roubador de bola, então ele pode imitar aí contra o Coxa, o seu ex-clube. Vamos seguir em frente. Vasco e Corinthians também é outro jogo imprevisível, esse é um jogo que tem um pouco cara de empate, mas o meu coração vascaíno insiste em dizer que o Vasco ganha do Corinthians e eu vou acreditar no meu coração. Vamos pra cima. Então aí algumas opções boas para esse confronto. Pode apostar em jogadores do Vasco, não tenha medo de apostar, tranquilamente. O meu time tem jogadores do Vasco, então tem o Jean. Jean é um mito na roubada de bola, o cara é incrível como ele rouba bola. O Matheus Pet, o Douglas, também o lateral do Vasco, o Gilberto, o cara também é roubador de bola, faz poucas faltas, ele é muito ligeiro, então vale a pena ficar de olho nele. E no nosso matador, Luiz Fabiano, que pode ali, lembrando dos seus confrontos paulistas, quem sabe ele não deixa ali uns 2 golzinhos na rede do Corinthians. Pelo lado do Corinthians, que vem desfalcado, né? Vem sem Romero, vem sem Rodriguinho, eu só apostaria no Jô, que está iluminado nesse começo de campeonato, fazendo um gol atrás do outro, e no Marquinhos Gabriel, dica do nosso amigo Daniel, que é administrador aí do nosso site Cartoon Brasil, corintiano, não consegue esconder, e ele falou: o Marquinhos Gabriel tem que mostrar serviço, vou colocar ele. E ele falou e eu coloquei aqui como dica, tá aí o Marquinhos Gabriel.
Seguindo em frente, pessoal, Sport e Flamengo também é um jogo complicado, um jogo escamado. O Sport vem sem o Diego Souza, não tem grandes nomes para Cartola, então sinceramente eu não indico ninguém do Sport. Pelo lado do Flamengo, indico aí o Everton, que eu sei que vai estar no meio de campo de muitas pessoas, porque ele é meia atacante, e o René. Renato, por que o René? Lei do ex. Ano passado ele jogava no Sport e agora tá jogando no Flamengo, vai voltar à Ilha do Retiro e quem sabe ele não deixa aí uma assistência, quem sabe ele não rouba aí umas 5 bolinhas para fazer a mitagem na lateral, principalmente, pessoal, porque essa rodada tá cruel para escalar laterais, tá muito difícil mesmo, tá bem? Seguindo em frente, Bahia e Cruzeiro. Bahia e Cruzeiro também é um jogo que o Bahia vem para cima, o Bahia tem um time muito ofensivo, um time leve no ataque, com certeza vai dar muito trabalho para o Cruzeiro, então estão aí as minhas sugestões dentro do time do Bahia, principalmente a linha de ataque do Bahia, né? O Zé Rafael e o Alione são os meias que alimentam ali o ataque. Edgar Júnior deixou devendo aí essa rodada, coloquei ele no meu time, ele não pontuou nada, sumiu do jogo, então fica aí como dica o Zé Rafael e o Alione, e também na defesa o Jean e o Thiago. São 2 jogadores que costumam pontuar bem, mesmo sem o SG, o Thiago um pouco menos, mas o Jean é defesa difícil garantida para você. Pelo lado do Cruzeiro, pessoal, sinceramente eu não indico ninguém. O time do Cruzeiro, assim como o Santos, é um time que é meio zicado para Cartola, a gente fica ali, principalmente o Arrascaeta fora e o Ábila não jogando, a gente fica com poucas opções, né? No time do Cruzeiro é um pouco difícil, não sei se vocês concordam comigo. Vamos lá, para os jogos em vermelho, Santos e Botafogo. Como eu disse para vocês, o time do Santos é um time muito difícil para escalar no Cartola. Mesmo os bons jogadores não são bons pontuadores, né? Como o exemplo do Lucas Lima. E estão aí as minhas opções para esse jogo, tá bem? Minha opção aqui no meio, né? O Vitor Bueno, que ano passado sempre salvava com boas pontuações. Esse ano vem decepcionando um pouco. Tem aí o mito Vanderlei, o mito das defesas difíceis, mas o jogo não é na Vila, o jogo é no Pacaembu. Isso pode mudar um pouquinho a configuração do jogo, mas de qualquer forma o Vanderlei é sempre uma boa opção, né? O Matheus Ribeiro na lateral do Santos é um jogador leve, bom roubador de bola, e pelo lado do Botafogo eu só indico o Igor Rabelo, zagueiro do Botafogo, um moleque que é bom roubador de bola, se antecipa muito, faz pouca falta e ele parece um zagueiro já maduro, né? Mas o moleque ainda é bem novo. Por fim, Chapecoense e Grêmio. Jogo escamado, a gente não sabe no que vai dar, mas tem aí algumas opções que eu apostaria nesse jogo tranquilamente, que são o Jandrei, goleiro do Chapecoense, o Reinaldo, que sempre finaliza muito, cruza muito bola para a área, rouba muita bola, mesmo quando perde o SG ele pontua ali 5, 6 pontos tranquilamente. O Wellington Paulista, que tem feito gol aí todo jogo, então tem que ficar ligado, pessoal. Cartola, você tem que estar sempre de olho no momento dos jogadores. Isso é fundamental para você fazer boas pontuações. E o Wellington Paulista está num bom momento. Ele está fazendo gol, ele está pontuando bem, assim como o Luan e o Jeromel. Mesmo jogando fora, acredito que os dois saiam dessa rodada com uma boa pontuação. Beleza, pessoal? Se vocês tiverem mais alguma dica, alguém que eu não lembrei ou alguém que eu não coloquei aqui como dica, não tem problema, deixa aí no comentário, a galera vai lendo e a gente vai se ajudando, a gente vai construindo aqui a nossa escalação até amanhã no fechamento do mercado, às 5h30 da tarde, quarta-feira. Vou mostrar para vocês aqui, na rodada passada, o meu time fez 85,91 pontos, muito decepcionado com os meus laterais, o Diogo Barbosa e o Léo Pelé do Fluminense, que negativaram, e também o Edgar Júnior. Mesmo assim, meu time fez uma pontuação bem razoável, né? Muito acima da média dos cartoleiros, que foi de 49 pontos. Sigo aí com 184 cartoletas e vou mostrar para vocês de forma preliminar a escalação do meu time. Amanhã eu solto o vídeo com a atualização de todos os times do nosso site. Tá aí a escalação preliminar do meu time. Algumas apostas pesadas que eu coloquei no meu time. Eu venho de Vanderlei, vou confessar para vocês uma coisa. É a segunda vez só que eu escalo Vanderlei na minha vida no Cartola, hein? Que coisa, rapaz! Vanderlei, Nino Paraíba, Jeromel, Felipe Santana e o Gilberto, lateral do Vasco.
abre parênteses, eu não espero SG de nenhum deles, exceto do Felipe Santana. Tô escalando todos esses 4, ó. Nino Paraíba, Jeromel, Gilberto e Vanderlei, confiando que eles vão pontuar mesmo perdendo o SG, tá? Tô fazendo aqui uma confissão e uma explicação, né, sobre o meu time. O Jean, que é um grande roubador de bola do time do Vasco, é um risco escalar jogador roubador de bola, porque ele pode levar também amarelo, até cartão vermelho, mas é uma aposta minha e é assim que eu brinco. O Zé Rafael eu vou deixar no meu time porque ele é muito bom de bola, ele é muito ofensivo e eu acredito que contra o Cruzeiro ele pode continuar pontuando bem. O Valdívia, porque eu certamente colocaria o Casares, então eu vou deixar o Valdívia em substituição ao Casares. Meu ataque, pessoal, é uma confusão para escalar ataque nessa rodada, porque eu tenho 5 jogadores em mente que eu escalaria, que é Robinho, Fred, Prato, Luiz Araújo e Luca, da Ponte Preta. Mas eu só posso escolher 3, então eu usei como critério jogadores que jogam dentro de casa e têm pontuado melhor. Então eu coloquei Prato, Luiz Araújo e Fred. Essa é a justificativa do meu time. Tá aí uma boa mitagem nessa rodada, que você acompanhe aí os nossos vídeos, que você deixa aí as suas sugestões, deixa aí o seu like, faça aí também a sua inscrição no nosso canal e vamos junto mitar, cartoleiro. Forte abraço! E se fizer menos de 100, eu nem comemoro.